Olá, alunos do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora a gente vai acompanhar um pouco mais dos conteúdos de ciências. Vamos dar uma olhada qual o conteúdo da nossa aula de hoje? Nossa aula 37 de ciências, que tem aí como título Meu Pedacinho de Chão, onde a gente vai conhecer um pouco melhor sobre os tipos de solo. A gente vai ver as diferenças e como a gente interage com esses solos aí na nossa litosfera. Na litosfera, nós vamos encontrar tipos diferentes de solo, né? E eles vão depender ali da composição daquela rocha. Então, os solos, como nós já sabemos, eles são formados a partir da decomposição das rochas, que sofrem aí a ação do tempo, que é o que nós chamamos de intemperismo. Então, elas vão se tornar partículas menores e vão formar o solo que nós encontramos aí na litosfera. E aí também a gente encontra cores diferentes, texturas diferentes. Pela cor, a gente pode observar que nós temos ali solos de cores mais claras, como a gente está observando, como o solo arenoso. Nós temos aqueles de cores mais avermelhadas, como o solo argiloso, que a gente observa. E também aqueles solos mais escuros, né, como a terra preta, que é o que a gente conhece ali como humus, onde a gente vai utilizar geralmente na agricultura, né, na plantação, porque ele é um tipo de solo muito rico em nutrientes. Mas a gente ainda vai falar um pouco mais deles com detalhes. O primeiro que a gente vai observar agora é o solo arenoso. Como vocês podem observar, nós estamos aqui no deserto, né? O famosíssimo ali deserto do Saara, justamente pela grande quantidade de areia que esse tipo de solo apresenta. Então você encontra ali na sua composição aproximadamente 70% ou 75% de areia. Então se um solo tem mais de 70% de areia, ele vai ser considerado arenoso. E é um tipo de solo muito permeável, né? Porque ele permite com que a água passe com facilidade. Como os grãos de areias eles são um pouco maiores, entre eles você vai observar grandes espaços, né? E esses espaços a água vai passar com facilidade. Ele não vai reter muito água e nem muito nutriente. Então já é um solo um pouco mais pobre, né? Você não consegue plantar muito nele. Existe um tipo de vegetação, mas é um tipo de vegetação adaptada ali. Grandes árvores não conseguiriam se manter nesse solo. Certo? Bem, agora nós estamos aqui, ó, direto do deserto do Saara, que é para a gente visualizar melhor esse tipo de solo arenoso, né? Onde, olha só, como a gente pode visualizar, tudo aqui é areia, né? Então esse solo aqui ele vai ser composto ali, como eu falei anteriormente, por aproximadamente 70% de areia, né? O que vai compor esse solo que nós visualizamos. E aí ele se apresenta dessa característica que a gente está visualizando. As árvores que você vai encontrar aqui, ó, são praticamente escassas, né? Você observa ali uma árvore ou outra e são árvores adaptadas para esse tipo de solo, porque eles não vão ter muito nutriente e vão passar um período ali também sem muita água. Então, como é um solo pobre, nem todo tipo de vegetação vai se adaptar aqui. E os animais também, a gente vai encontrar tipos ali, espécies diferentes desse tipo de vegetação e esse tipo de solo, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa dinâmica aí nos solos arenosos. Outro tipo de solo que nós vamos observar é o solo argiloso, né? E aqui você já vai encontrar uma grande quantidade de argila, né? Acima de 30% de argila que vai formar o solo argiloso, né? O que a gente conhece ali como barro, que a gente chama popularmente, né? Então, ele é um tipo de solo que possui uma consistência bem fina, né? Porque a argila ela vai ser formada por grãos mais finos, como se fosse ali um pó, né? E esse grão de argila, o que vai acontecer? Como ele vai estar mais próximo ali um do outro, ele não vai deixar um espaço para a água passar. Então a água ela vai escoar, ela vai tentar escoar, ela vai encontrar uma certa dificuldade, porque esse tipo de solo ele é mais impermeável. E aí o que vai acontecer? Né? Ele vai reter essa água, vai formar ali como se fosse grandes blocos e vai rachar depois que seca. E é um solo ali que apresenta essa coloração mais avermelhada por causa da presença do óxido de ferro, né, o que vai trazer essa cor mais viva aí para esse tipo de solo. O solo argiloso, em períodos onde ele está ali com pouca água, né, aquele período de seca, onde não chove muito, é muito incomum a gente ver essas imagens, principalmente ali em algumas regiões do Nordeste, né, no fundo ali de alguns rios também, você vai observar essa característica, né, porque esse tipo de solo, quando ele passa ali por um período de seca, onde ele não está mais interagindo ali com a água, ele racha, né? Então formam ali grandes blocos, como você pode observar aqui nessa imagem. Então quando ele passa ali um período de seca, ele racha, como você pode observar aqui nesse exemplo. Esse tipo de solo ele já é mais conhecido nosso, né? O solo umífero,
que ele vai ser rico em humus, que é a nossa conhecida terra preta, onde a gente vai utilizar ali na plantação, né? Quando a gente vai cultivar ali um vegetal, por exemplo, a gente utiliza essa terra preta porque ela é muito rica em nutrientes, devido à presença ali da matéria orgânica, já é um solo mais arejado, né? E permeável, ele vai deixar a água interagir com ele ali de uma forma mais facilitada. E ele tem essa coloração escura justamente por causa da presença de nutrientes, certo? Ele vai abrigar ali uma quantidade de seres vivos, como a gente pode observar aí na imagem, as minhocas, né? Essas minhocas, elas são importantes também, porque quando elas se locomovem dentro desse solo, elas vão deixando caminhos, né? Aquele rastro, como se fossem túneis, e esses túneis eles vão sendo preenchidos de ar, o que torna esse solo mais arejado. Então, essa grande quantidade ali de humus, né, de matéria orgânica, torna um solo mais rico e é bastante utilizado ali na vegetação. O outro tipo de solo que a gente vai visualizar é o solo calcário. Esse aí que a gente está observando na imagem, ele já vai ser um tipo de solo mais rico em cálcio, né, ou cal, e vai ser muito utilizado ali, né, como matéria-prima ali para a construção. A gente vai utilizar esse tipo de solo ali para a construção civil, né, para construir as casas, por exemplo. E é um solo que esquenta bastante quando ele recebe muita luz solar. Então, a gente pode observar aí alguns tipos de solo, e esse que a gente visualiza aí por fim, né, o nosso solo calcário. Nós vamos visualizar agora alguns tipos de solo bem comuns aí no Brasil, né? O primeiro que a gente observa é o massapê. Como a gente está visualizando aqui, ó, é um solo que também é rico em argila, né? Um solo mais argiloso. Olha só a coloração que ele apresenta. Essa coloração mais avermelhada. E é um tipo de solo ali comum em algumas regiões ali do Nordeste, onde vai ser cultivada a cana-de-açúcar, né? Onde já desde alguns séculos passados é cultivada ali a cana-de-açúcar, como a gente pode visualizar. Nós temos também um outro tipo de solo, que ele é bem parecido, até na sua coloração com o massapê, que é a terra roxa. Olha só, a terra roxa também não é roxa, ela é mais avermelhada, né? Por que ela tem esse nome de terra roxa? Porque aqui nesse tipo de solo, onde está presente ali em algumas regiões do sul do Brasil, os colonos italianos, eles plantavam, né, começaram ali o cultivo do café, como você pode observar aí na imagem. E eles chamavam esse tipo de solo de terra rossa, que rossa em italiano quer dizer vermelho. Aí as pessoas confundiram roça com roxa e ele ficou batizado então de terra roxa. Também essa coloração avermelhada, como a gente pôde visualizar, certo? E aqui no Amazonas, na nossa floresta amazônica, como que é o solo da nossa região? Será que é um solo rico em nutrientes? É um solo mais pobre? Vamos visualizar aí na imagem. Olha só. O solo, então, da nossa floresta amazônica, ele é rico ali em uma grande vegetação, como nós já sabemos. Só que ele é um solo mais pobre em nutrientes. Ele vai ter uma fina camada ali sobre ele, né? Sobre esse solo a gente vai encontrar uma fina camada de humus, né? Que é onde nós temos ali os nutrientes. E aí você pode visualizar dessa forma aqui, onde a gente encontra, uma área ali de uma trilha, né? Mas você observa que nesse solo tem uma grande quantidade ali de folhas secas, né? De matéria orgânica ali em decomposição. Esse tapete ali de folhas secas a gente chama de serrapilheira. E eles vão trazer ali nutrientes para esse solo. Então, como nós vimos, o solo da floresta amazônica, ele tem essa camada aí de nutrientes, mas teoricamente ele é um solo mais arenoso e um pouco mais pobre também. E nós já vimos aí os tipos de solo, solo argiloso, solo arenoso, mas e os seres vivos do solo, né? Quais são estes seres que vão interagir ali com a natureza, ali com a terra, o que eles vão fazer nesse ambiente, né? Então, olha só, a gente vai encontrar aí no solo as formigas, né? Que é um exemplo bem comum ali, fazendo os seus formigueiros, né? E olha como o formigueiro, ele é bem estruturado, bem um projeto arquitetônico muito bem feito pelas próprias formigas, olha só. Você vai encontrar ali os caminhos onde elas vão percorrer, os caminhos onde elas vão colocar ali os seus ovos, né? A formiga, a rainha coloca ali os ovos, tem as operárias, então é tudo muito bem organizado, e tudo isso dentro do solo. E isso permite com que o solo também se torne arejado, porque esses espaços aí eles vão permitir a entrada do ar. Além das formigas, nós encontramos ali as minhocas, né, também presentes no solo, como a gente também já comentou, falando que elas trazem um pouco dessa oxigenação para o solo. E nós temos o tatu, olha só, o tatu é interessante, que você está observando ele aí, né, nessa área ali sobre o solo. Mas o que é curioso é que o tatu ele faz algumas tocas, né, ele faz uns buracos ali no solo, que é para ele se esconder do seu predador. Quando ele se sente ameaçado, ele corre para a sua toca para ele se esconder. Quando o perigo passa, aí ele volta ali para ir em busca do seu alimento, por exemplo, né? Mas ele fica escondidinho ali na sua toca. Então, são alguns dos seres vivos que a gente vai encontrar ali no solo, dentre muitos outros.
Agora a gente vai observar um pouco de como os solos interagem com a água, né? A chamada permeabilidade dos solos. Então, olha só, a gente observa aqui esse esquema, né? Tá chovendo, como a gente pode observar, a água caindo ali da nuvem, e ela vai ficar um tempo ali empoçada, como a gente fala popularmente ali nesse solo, né? Ela vai ficar retida. E aí depois o solo ele vai escoando essa água. Dependendo do tipo do solo, ela pode escoar mais rapidamente, ou não, ou até mesmo ficar retida, como a gente falou ali nesse solo. E depois ela pode ser escoada para os lençóis freáticos, né? Ou até mesmo para algum rio próximo. E aí a gente também vai visualizar, para a gente entender melhor essa dinâmica da permeabilidade do solo, nós vamos visualizar agora um experimento, né, que você pode utilizar até mesmo materiais que você tem em casa, como por exemplo, 3 garrafas PET, você vai precisar também de água, tesoura, gaze e aí 3 amostras de solo. Você vai precisar então da terra, que é o solo umífero, a argila, que é o nosso solo argiloso, e a areia, que é no caso o solo arenoso. Então você pega ali esses materiais para fazer o seu experimento, certo? Então corta a garrafa ali no meio, utilizando a tesoura, e aí essa parte da ponta da garrafa, né, o gargalo ali, você põe para dentro da garrafa, fazendo ali, ó, como se fosse um funil. Então você tem ali as 3 amostras de solo. O primeiro você coloca a argila, depois a terra e por último a areia, certo? Então colocou ali as 3 amostras do solo e no fundo não esqueça de colocar a gaze, que é para permitir com que segure um pouquinho mais essa amostra do solo. Agora você vai acrescentar água. Percebe que aqui no arenoso, ó, na areia, ela passa muito mais rápido, né? A areia deixa passar a água com mais facilidade. E aí a gente observa que essa velocidade vai diminuindo. Aqui na terra ela vai passar um pouco mais devagar e até chegar na argila, onde ela retém um pouco mais essa água, ela demora um pouquinho mais para passar. Então esse experimento ali, ó, com materiais bem simples, que você pode fazer em um outro momento aí com auxílio de alguém na sua casa. E chegou o momento do nosso aplicando. Agora a gente vai colocar em prática o conteúdo que a gente estudou nessa aula de hoje. Então vamos dar uma olhada na nossa questão. Há uma enorme concentração de material orgânico em decomposição nesse tipo de solo, sendo bastante fértil, ou seja, é ideal para as práticas agrícolas, pois é rico em vitaminas essenciais para o desenvolvimento das plantas. E a gente vai dando sequência aí à nossa questão, a gente ainda tem mais um trecho aí para a gente ler. A descrição do texto e a imagem correspondem a qual tipo de solo? A gente lê o texto, a gente está vendo aí a imagem, qual será o tipo de solo que a gente está comentando? Então, olha só, letra A, solo arenoso, letra B, solo argiloso, letra C, solo humoso, né, também chamado de umífero, e letra D, solo calcário. Então, como a gente pôde observar, aquelas características, informações sobre o solo, todas elas ali falando que ele é fértil, né? Então a gente só pode estar falando do solo humoso, né? Que também vai ser chamado de umífero. Então essa aí é a nossa questão do aplicando, né? Parabéns aí a quem acertou, bons estudos aí para todo mundo, e a gente vai dando sequência aí à nossa aula. E agora a gente vai relembrar os principais conteúdos que foram estudados nessa aula de hoje, onde nós falamos ali sobre o solo, né, os tipos de solo, e a gente vai relembrar aí com algumas imagens os solos que nós estudamos agora. Então, olha só, a gente relembra aí o arenoso, o argiloso e o umífero. O arenoso, onde a gente pode observar essa coloração mais clara, né, é um solo que tem mais areia, né, 70% ali de areia, é um solo mais pobre em nutrientes, e ele deixa a água passar com muita facilidade, já é um solo mais permeável. Nós falamos também sobre o solo argiloso, que possui ali argila, né, 30% de argila, tem essa coloração mais avermelhada e ele retém a água, né, ele prende a água ali, ele já é um solo mais impermeável. E aí nós temos o solo umífero, que ele é rico ali em nutrientes, ele é muito utilizado na agricultura, né, no plantio, que é a nossa conhecida terra preta, onde a gente vai encontrar também alguns seres vivos, certo? Além desses, a gente pode observar que aqui no Brasil existem alguns tipos de solo bem comuns, como o massapé, ou também massapé, né, como a gente pode visualizar, e ele tem essa coloração aqui mais avermelhada, porque ele já vai ser composto ali também por argila, e é muito utilizado ali nas regiões ali do Nordeste para o cultivo da cana-de-açúcar. O outro tipo de solo que a gente visualiza é a terra roxa, né, e como nós falamos anteriormente, ela não é roxa, né, olha como ela é bem vermelha. E esse nome ele vem ali por causa dos italianos, né, que utilizavam ali essa terra para o plantio do café. E como eles falavam terra rossa, né, que vermelho em italiano é rossa, e aí as pessoas confundiam roça com roxa, aí ele ficou batizado ali de terra roxa.
E aqui na Amazônia, a gente também falou sobre o solo da nossa floresta amazônica. A gente pôde observar que ele já vai ser um tipo de solo um pouco mais pobre em nutrientes, né? Só que ele tem uma camada ali, como se fosse um tapete, que é a chamada serrapilheira, como a gente observa, formado ali por folhas secas, né? Matéria orgânica em decomposição, que vão trazer ali uns nutrientes para esse tipo de solo, ok? Muito bem, então essa aí foi a nossa aula do contraturno. Falamos ali sobre alguns tipos de solo. E aí vocês têm também, para dar continuidade ao estudo de vocês, acessem o caderno de atividades do Contraturno Digital e a gente se despede por aqui e se vê aí em uma próxima aula. Até mais!